aqui nesse ciclo o tema de gestão de pessoas e voluntários, ok? Antes de eu começar, já aqui com vocês, só queria checar se vocês estão vendo a minha tela corretamente, se vocês estão vendo a tela toda, se vocês estão, né, se o volume tá bom, tá ok, tá joia. Então, vamos seguir, tá bom? E conforme vocês tenham dúvidas, vocês queiram fazer perguntas, vocês vão jogando aí no WhatsApp aí as perguntas aí no chat para o Felipe, e ele vai repassando para mim, tá? E a gente vai respondendo assim que as dúvidas surgem. Ok, então, eu vou me apresentar, né, para alguns que não me conheceram, que não acompanharam os outros ciclos comigo, né? Então, o meu nome é Emílio Jardim, eu sou sociólogo e já tenho 16 anos aí de experiência de trabalho no governo e no terceiro setor. Eu trabalho em prefeitura, em ONGs, em fundações. Atualmente atuo como consultor pela Ressus. Sou facilitador associado na INC e já trabalhei aqui, ó, para vocês terem uma ideia, né, do meu percurso. Trabalhei aqui, ó, na Care Brasil, Fundação Abrinq Save the Children, Gaia e na Prefeitura de São Paulo. Bom, vamos falar aqui um pouquinho da agenda geral, né? Quais são aqui os conteúdos de hoje, os três grandes temas, né? Primeira coisa que eu quero ver com vocês é administração e gestão. A gente vai ver qual que é a diferença entre administração e gestão. Depois, o segundo grande tema aqui é gestão de pessoas, né? Como a gente faz isso, que tipo de coisas a gente tem que desenvolver e ter na nossa organização para a gente ter uma boa gestão de pessoas. E também, por último, a gente vai falar de gestão de voluntários, que tem algumas especificidades, algumas diferenças, né, em relação à gestão de pessoas, mas que, como vocês vão ver, ela também está muito ligada ali na gestão de pessoas. E muitas coisas que a gente vai fazer e desenvolver para a gestão de pessoas, nós também vamos usar para fazer a gestão de voluntários, tá bem? Vamos começar então pela administração e gestão. Administração e gestão. Qual que é a diferença para vocês? Existe uma diferença entre administração e gestão? Antes mesmo de eu ir para os slides seguintes, eu queria dar 1 minutinho, 2 minutinhos, para vocês irem pensando um pouco, aquecendo aí, né? Existe mesmo diferença entre administração e gestão? Ou é só um jogo de palavras, as duas coisas são... As duas palavras querem dizer a mesma coisa, tá? Pensem aí um pouquinho, assim, usando a experiência de vocês. Vou dar 1 minutinho aqui, tá? Aqueles que quiserem jogar, interagir aqui com a gente, pode jogar a pergunta também, tá bom? Só dou uma dica, assim, tem uma diferença, né, entre as duas aí, mas eu queria ver aí de vocês isso, assim, né, o que vocês acham, se tem ou se não tem, enfim, mais um tempinho aqui para vocês irem pensando, tá? Mais 1 minutinho. Tá. Vamos fazer o seguinte, então, eu já vou colocar aqui para vocês uma situação pela qual eu passei, vou colocar duas situações, na verdade, e aí elas vão ilustrar para a gente a diferença aí entre administração e gestão, tá? Então, a situação número 1. Em 2012, quando eu trabalhava na Care Brasil, a gente fazia ajuda humanitária também, né? E teve a alagação no Acre.
Eu sei que tem bastante gente aí no grupo, bastante gente que assiste a gente que é de Rondônia, talvez algumas pessoas até do Acre, né? Mas quem é da região ali se lembra, né? Em 2012, assim, em janeiro, fevereiro e março, teve uma alagação ali em Brasileia, Cis Brasil, Chapuri, em outras cidades, né? E desabrigou centenas de pessoas e as casas, né, foram invadidas pela lama e pelos detritos, né, que saíram do rio Acre. A, a, Na época, a gente trabalhando com ajuda humanitária, a gente identificou lá que a gente precisava comprar materiais de limpeza para compor os kits higiênicos, né? Então, esses kits higiênicos iam ajudar as pessoas tanto a tirar a lama e os detritos da sua casa, mas também ajudá-los a manter a sua higiene dessa maneira, evitar contrair doenças que poderiam acontecer em razão dessa alagação, tá? Ah, e aí eu pergunto para vocês, vou dar uns 30 segundos também, um minutinho, esse tipo de situação, assim, que passo você daria, que passo que você precisa dar para comprar esses kits? Tentem imaginar assim, ó, quais são as atividades que a gente tem que fazer para comprar esses kits. Eu vou já jogar aqui para nossa próxima tela. Então, os passos que a gente deu na época, né? Ó, a gente listou todos os kits que compunham o kit. Ah, o que vai nesse kit? Ah, vai vassoura, vai sabonete, vai pasta de dente, vai escova, vai esfregão, vai, né? A gente listou esses itens, né? E aí, em seguida, a gente pesquisou em atacadistas e varejistas. Bom, ó, você tem esse material, isso, né? Como eu disse aqui a Rosália, né? A gente fez uma cotação, né? Depois de com os itens listados, a gente fez essa cotação, né? Na cotação a gente diz, ó, você tem disponibilidade para entregar esse item, a data de entrega, a, quando que você consegue me entregar esse item, de que forma você me entrega, o quanto você vai cobrar e o prazo, né? Isso, né? A Luciana colocou aqui, né? Identificar, né? Quantas pessoas. Então a gente teve que fazer isso também, né? Quantas eram as pessoas afetadas para saber quantos kits a gente tinha que comprar, legal. Bom, aí a gente fez isso, fez as cotações, sabia quantos kits, quantas pessoas, definimos lá a empresa, né? Através de um processo de licitação, tal, qual seria a empresa vencedora que ia fornecer os kits. Elaboramos o contrato, celebramos o contrato, fizemos aí o pagamento e aí recebemos esses kits, armazenamos esses kits e depois distribuímos os kits para as pessoas aí vítimas da alagação no Acre, né? Então, esses são os tipos de passo que a gente dá numa situação como essa. Agora eu vou apresentar uma outra situação para a gente fazer um contraste entre essas duas situações para ajudar a gente a entender aquela diferença entre administração e gestão que eu coloquei para vocês ali antes, tá? Então, ó, vamos agora, situação 2. Eu vou detalhar aqui para vocês como que foi, né, essas entregas. Então, assim, ó, as primeiras entregas de kit de limpeza, higiene de kit de limpeza e kit de pesca para os índios causou muito desconforto na equipe. E por que esse desconforto, né? A maior parte da equipe era formada por mulheres e elas tinham que passar por viagens longas e cansativas até o local de entrega. Algumas vezes aconteceu de ter apenas uma pessoa na equipe de entrega e, e o fato de só ter uma pessoa gerava mais insegurança, né, para essa pessoa que estava indo para um lugar que ela não conhecia, tal. E às vezes aconteciam alguns imprevistos, como esse que eu vou relatar agora. Você chegava lá com tantos kits e aí apareciam mais pessoas do que aquelas que você tinha identificado, do que aquelas que você tinha combinado, né? Isso gerava uma situação difícil, uma saia justa, né? E
passando por todas essas situações, assim, a equipe no final estava cansada, estava estressada e reconsiderando a participação dela nas próximas entregas, né? E aí eu pergunto para vocês, que passos a gente dá para resolver esse tipo de situação? Como a gente resolve esse tipo de situação? Imaginem aí, se quiserem colocar no chat, coloquem, se quiserem só imaginar para ir aquecendo aí, ó, vocês para a aula, tá? O que a gente fez aqui para resolver a situação 2, né? Então, eu tive que sentar com a equipe, aí a gente fez uma rodada de conversa para avaliar as entregas, e aí nessa avaliação eles contaram as dificuldades que tinham com a operação, as dificuldades que tinham com transportes, né? Aí eles me contaram também, a gente tem medo, a gente tem receio de viajar sozinha, e aí quando chega no lugar, às vezes tem esses imprevistos, essas coisas mais, a gente fica frustrado, a gente fica com medo. Aí eles me contaram coisas sobre o entendimento aí, né, do contexto local, né, então como é que funcionavam as coisas ali, se porque às vezes acontecia de muitas, de não ser bem visto mulheres entregando os kits, né? Então, e como que era a articulação com os chefes indígenas, como era a articulação com as prefeituras, como era a articulação com os pequenos agricultores que também recebiam os kits, e foram contando e a gente foi compondo a situação, né? Então, ó, como até o Stefano aqui colocou, né, fazer uma análise de SWOT, né? Basicamente nessa situação 2 é isso mesmo que a gente fez, né? A gente conversou com a equipe, identificou lá as necessidades da equipe, os receios da equipe, as fortalezas que a gente tinha, né, da nossa análise aí de SWOT, as fraquezas que a gente tinha muita dificuldade com o transporte, tinha muita dificuldade em acertar e combinar quantos kits iam ser de fato entregues, né? Então, o que a gente fez, né? Ó, as visitas passaram a ser feitas em duplas. Aí os líderes locais tinham uma articulação com eles, né? Anterior, prévia à entrega, em que se confirmavam aí as quantidades combinadas, né? E eles tinham que participar das entregas também, para que as pessoas aí que estavam trabalhando com a gente não ficassem sozinhas numa situação em que aquela chega mais gente além do que foi combinado, né? Então, o líder local era convocado a participar antes, durante a entrega e depois para garantir, né, a legitimidade da ação, né, no caso. Então, e o governo local passava a se responsabilizar pelo transporte, pela carga, né, o que aliviava o trabalho aí da equipe também. E uma coisa que a equipe pediu é autonomia para escolher os locais de entrega e as duplas com quem elas iriam trabalhar. Algumas pessoas tinham mais afinidades com outras e elas não achavam justo ou certo que alguém que não conhecesse essas afinidades escolhesse com quem elas fossem trabalhar. E também de dar uma autonomia e falar, não, ali é muito longe, ali não dá, ali é complicado, tá? Então, reparem o seguinte, eu vou colocar isso no próximo slide, né? A situação, a primeira situação que a gente viu, a situação 1, que é das compras lá, é o caso clássico de administração. E a situação 2, essa última aqui, é o caso clássico de gestão. Administração, já vou dar aqui a definição, está aqui, ó, é integrar recursos de forma sistemática para provocar resultados desejados. Então, ó, eu vou lidar o que em situações de administração? Eu vou lidar com normas administrativas, né? Normas de compra, normas de licitação, normas de pagamento. Eu vou lidar com recursos físicos, né? No caso aí eram aqueles kits de higiene e limpeza. Eu vou lidar com o meu orçamento, ao quanto eu tenho para comprar aqui de kit, quantas pessoas eu preciso atender, preciso de mais recurso, preciso de menos recurso, estoque para armazenar, né? Eu vou comprar
essas coisas, eu vou ter um estoque, eu vou precisar gerenciar um estoque, né? Então, assim, para deixar bem claro, a administração é sempre ligado mais a coisas. Você administra coisas, tá? Coisas são administradas. Pessoas, não. Pessoas, você faz a gestão de pessoas. E fazer a gestão de pessoas envolvem outras coisas. Basicamente, o que, que é? Gerir pessoas é facilitar o trabalho em grupo. E aí, quais são as coisas que estão envolvidas na gestão aí de pessoas, né? Você tem que compartilhar com as pessoas os objetivos do projeto, quais são os papéis da equipe e quem dentro da equipe tem aqueles papéis, qual que é a nossa identidade enquanto grupo, né? Você tem que ir lá motivar, você tem que mostrar o caminho, você tem que direcionar as pessoas e você tem que envolver as pessoas aí para conseguir um desempenho coletivo, né? Você tem que fazer com que essas pessoas trabalhem juntos, né? E isso é totalmente diferente de lidar com coisas, né? Imagina, você recebeu lá, é muito comum, bom, enfim, você recebeu, está numa creche e recebeu fraldas ou recebeu um material pedagógico. Ok, né? Você pega a fralda, estoca, você pega o material pedagógico, leva até a sala onde tem que fazer. Você está lidando com coisas, né? E com coisas você usa normas e procedimentos. As coisas não têm vida própria, obviamente, e elas não sabem fazer. Você pega e leva aonde elas têm que até o local onde elas têm que ser armazenadas, estocadas, né? Já pessoas não. Pessoas envolvem gestão e são outras as coisas que a gente tem que trabalhar aí, né, com as pessoas. A gente tem que entender as dificuldades que elas têm, a gente tem que entender que se os papéis estão adequados ou não, tem que entender se ela percebeu corretamente o objetivo do projeto, né? E é isso, você tem que usar de muita comunicação para garantir que elas vão trabalhar em conjunto, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, e eu fiz questão de trazer isso para vocês logo no início, porque é muito comum as pessoas misturarem essas ideias, né? Acharem que administração e gestão é a mesma coisa, e que se você criar normas e procedimentos e tal, você vai administrar coisas e administrar pessoas, né? Então são coisas totalmente distintas, tá? Vamos ter isso em mente, porque isso vai ajudar muito aí a, a gestão, tá? Das pessoas aí na organização de vocês, tá? Então, ó, o papel do gestor aí na direção de pessoas, né? Você tem que dirigir os esforços de outras pessoas de forma planejada, a fim de atingir metas e objetivos específicos. Eu acho legal essa palavra dirigir aqui, né? Você vai dar uma direção, de fato, né? Não é como, voltando ao exemplo que eu dei lá, chega o material pedagógico, você pega o material pedagógico e coloca ele lá no estoque ou coloca ele lá para os alunos utilizarem, né? Você de fato faz, né? Você não pergunta para o material pedagógico se ele está bom ali, se ele gostou daquele lugar e que horas ele vai lá se juntar com as crianças, né? Então a palavra dirigir aqui é isso, assim, não é mandar, tá? Isso eu quero deixar bem claro também. Não é obrigar, não é mandar, é dar uma direção, né? Não significa que você vai fazer o trabalho também, significa que você vai dar uma direção para aqueles esforços, de maneira planejada e para atingir metas e objetivos específicos. Você tem que dizer, né? E como numa rodada de conversa, como eu fiz ali, né, naquele exemplo que eu passei para vocês, ó, o objetivo do trabalho é esse. Então, para fazer atingir esse objetivo, você tem que fazer essa e essa atividade, você já faz essa outra, e aí você vai articulando e dando direção, tá? Então, tenham isso em mente também, que a direção não é simplesmente mandar, obrigar as pessoas a fazerem coisas, tá? Porque mandar, obrigar você faz com coisas, não com pessoas. E você tem que envolver essas pessoas, né, para conseguir esse desempenho coletivo, e dar-lhes um objetivo comum, uma estrutura, uma capacitação e uma motivação adequadas. Então, por exemplo, não adiantava nada eu chegar lá para a equipe e falar, olha, se virem, vocês têm que fazer isso, e não dar ouvidos para a falta de estrutura que eles estavam passando,
não entender ali os problemas lá das grandes distâncias, não entender o contexto, tá? Então é isso, eu tinha que chegar lá, reorganizar, olha, esse é o objetivo comum, falta isso de estrutura, vamos tentar resolver essa parte de estrutura aqui com a prefeitura. Vamos tentar resolver a parte aí do imbróglio com as pessoas que chegam e não estavam na lista, com os líderes locais, tá? Então é esse o trabalho, né? A gente foi dando um objetivo comum, uma direção, envolvendo as pessoas para elas atingirem aquele objetivo comum, tá? Então fiquem com isso na mente, assim, a gente confunde muito isso, né? Que o papel do gestor ou do chefe é de só mandar, obrigar, e as pessoas têm que fazer o que ele manda ou o que ele obriga. Não, ele dirige o esforço dos outros, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês os três estilos de liderança, né? Para você ter um bom papel aí de gestor, para você, enfim, conseguir, né, dar aquele objetivo comum, aquilo que a gente viu, existem esses três estilos de liderança, né? Então, eu vou ler aqui uma. Basicamente, a gente tem a autocrática, a liberal e a democrática. Quais são as características de cada uma delas? A autocrática, o líder fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo. Ele diz, ele manda, ele fala, vai fazer do meu jeito, ponto, acabou. Já na liberal aqui, ó, as diretrizes, né, são debatidas pelo grupo e estimulado e assistido pelo líder. O grupo é estimulado e assistido pelo líder. Já na democrática aqui, a gente tem liberdade total para as decisões grupais ou individuais, e mínima participação do líder. Tá? Continuando, ó, na autocrática, o líder ele vai determinar todas as providências para a execução das tarefas, cada uma por vez e de modo imprevisível para o grupo. Né? Ele vai chegar, não, você vai fazer isso, vai fazer isso, dessa forma. Ele, né, ele não ouve, ele não escuta e ele diz o que vai ter que fazer. Na liberal aqui, ó, o grupo esboça as providências para atingir o alvo e pede o aconselhamento do líder. Então, já foi dado maior autonomia para o grupo. E ele fala, né, com o chefe, com o líder, ó, é isso que a gente pensou, o que que você acha, estava faltando alguma coisa, né? Já que na democrática, a participação do líder ela é limitada, ele apresenta alguns materiais variados ao grupo, ele esclarece que poderia fornecer mais informações, desde que solicitado, tá ok? E deixa o grupo aí achar a direção. O líder, aqui, né, autocrática, determina a tarefa que cada um deve executar e seu companheiro de trabalho. Na liberal aqui, ó, a divisão de tarefas fica a critério do grupo e cada membro escolhe seu companheiro de trabalho. E aqui na democrática, a divisão de tarefas e escolha dos colegas fica totalmente a cargo do grupo. Aqui na autocrática, o líder é dominador e pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. Na liberal, o líder ele é objetivo e ele limita-se aos fatos, nas críticas e nos elogios. E na democrática, o líder ele não avalia o grupo nem controla os acontecimentos. Ele apenas comenta as atividades quando perguntado. Então, vocês viram aqui, né? Três estilos de liderança, então cada um tem um jeito de dizer o que deve ser feito, de deixar os outros participarem ou então de determinar o que deve ser feito, ou dividir as tarefas, dividir o grupo, tá? Então são três tipos de liderança que a gente, com certeza, vocês aí já se defrontaram, assim, já passaram por esses três papéis aqui, né? Já conheceram chefes mais autocráticos, chefes mais liberais, chefes mais democráticos, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, vocês podem usar o chat para responder. Existe um estilo melhor que o outro? Essa é a primeira pergunta aqui para vocês. O que vocês acham? Assim, o autocrático é melhor que o liberal melhor que o democrático. Existe aqui, desses três aqui, um que seja melhor que o outro? Podem escrever aí no chat para gente.
Ó, a Luciana colocou aqui pra gente que depende para qual momento, né? Muito bem colocado. Ó, a Rosália aqui, ó, tá dizendo, ó, pode equilibrar, usar um pouco de cada. Legal também, Rosália. Quem mais que vocês acham aí? Eu acho que é um pouco isso mesmo que a Luciana aqui e a Rosália colocaram para a gente, né? Então, às vezes, assim, dependendo do momento ou da função mesmo, né? Qual que é a tarefa, aí talvez compense mesmo um estilo mais autocrático e menos democrático. Dependendo da situação, precisa determinar rapidamente, não dá para perder muito tempo, ou então a situação exige um tipo de, né, de decisão mais veloz, enfim. E aí a gente usa o autocrático. ah, Quando a Rosânia fala pode equilibrar um pouco de cada, eu acho que é o ideal mesmo, assim, né? A gente vai acabar usando um pouco desses três, assim, né? E é o ideal mesmo a fazer, combinar, porque vão ter tarefas de fato que você vai precisar ter um estilo mais autocrático, outros mais democrático. Vocês têm que olhar para a equipe, entender as limitações e os potenciais daquela equipe e ver se naquele momento ela pode dar a resposta ou não, e aí se não é autocrático. Tem situações também que as coisas vêm pelo conselho, né, da organização, pela presidência da organização, e aí não tem muito como você envolver e participar, fazer com que as pessoas participem mais, né? E aí acaba sendo mais autocrático, tá? É, e aí vai, né? Então, assim, ali, por exemplo, a Rosália perguntou, né? Se ali no caso que eu dei, o autocrático vem mais adequado, né? Por exemplo, eu acho que naquela situação um que eu apresentei para vocês, que tinha que fazer as compras e tal, ali eu acho que eu usaria mais autocrático e um pouquinho do liberal também, entendeu? Então, mais autocrático, porque tem uma série de procedimentos e normas que têm que ser seguidas e que não dá para ser diferente, né? Normas de compra, normas de contabilidade. Um pouquinho mais liberal, porque daí deixei as pessoas consultarem, elas se envolverem nas tarefas, consultarem os locais, foi dada autonomia para elas, como as pessoas eram da região, elas sabiam melhor do que eu o que deveria ser comprado ou não. Então, nesse ponto, elas tiveram mais autonomia para escolher os itens que compunham, né? Então, aí, tá vendo? Foi uma combinação do autocrático e do liberal. Ó, o Stefano está aqui colocando, né? Devido a perfis diferentes de voluntários, tempo de resposta das situações, o lado autocrático geralmente é o mais eficaz, mas nem sempre é muito bem visto. Legal, Stefano. É por aí mesmo, né? Você tem que. O que fica de mensagem aqui para vocês, assim, é isso. Vocês têm que ver, dado, né, o perfil de com quem você está trabalhando, dada a situação, né? Se é o tempo de resposta dela, como colocou o Stefano aqui, enfim, dado que tem que ser feito, se é mais para norma burocrática e tal, aí você vai olhar, bom, aqui combina mais o estilo autocrático, aqui combina mais o estilo liberal, aqui combina mais o democrático, tá? É legal vocês terem isso em mente, ó, você tem esses três tipos, tenta encaixar conforme a situação, conforme o objetivo do projeto, conforme a atividade que você está desenvolvendo, tá? A ideia aqui é meio não descartar nenhuma das três alternativas, tá? É bom conhecer as três e tê-las em mente, porque você pode usar uma ou outra em determinadas situações, tá? Uma coisa aqui também que eu quero trazer para vocês, que é muito legal, os tipos de participação, né? Então, ó, esse gráfico aqui, né, esse quadro aqui que eu estou mostrando para vocês, se vocês olharem aqui no canto esquerdo, aqui onde ele começa, né, a Luciana aqui está dizendo, né, que acho que o mais importante é conhecer a equipe e aí, dependendo da equipe, né, do perfil da equipe, você adequar aí o tipo de liderança, né? É isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo, tá, Luciana? E então aqui, ó, a gente voltando aqui só para o nosso gráfico aqui de tipos de participação. Então, aqui à esquerda a gente tem a liderança centralizada no chefe, né?
E se a gente vai até a direita aqui, ó, a liderança descentralizada nos subordinados, né? E quanto mais eu estou trabalhando aqui, eu vou passar para vocês esses 7 tipos de participação, né? Quanto mais eu estou próximo aqui da liderança centralizada no chefe, maior é a área de autoridade do administrador, do chefe, né? Ou seja, é o chefe quem tem mais peso aqui de decisão, de controle, né? Ele que decide tudo. E conforme eu vou indo mais para a direita aqui, diminui, né? Essa autoridade dele. E essa autoridade dele é repassada à equipe, que aí vai poder decidir mais coisas. Ó, aqui, ó, um exemplo. Ó. Então, ó, aqui, ó, bem à esquerda, né? Ó, administrador toma decisão e comunica. Então, é a liderança centralizada no chefe, mais autocrática, a área de autoridade dele é maior, né? Então, ele só toma decisão, ele não consulta a equipe, não fala com a equipe, né? Toma decisão e comunica. Tem aqui, ó, indo para o caso 2, que o administrador, ele toma a decisão dele, mas ele tenta vender a decisão, né? Ele fala, ó, tem essa decisão aqui, ela é melhor, ela é boa, porque ela prevê isso, ela vai evitar esse problema. É como se ele estivesse vendendo, ele não está justificando a decisão dele, né? Mas ele está vendendo e dizendo por que aquela decisão dele é melhor. É muito comum isso acontecer também. Quando a gente chega aqui nessa parte 3 aqui, ó, o administrador apresenta suas ideias e pede perguntas, ele está dando mais espaço para a equipe, né? E para os voluntários. Então, ó, eu tenho essa e essa ideia, o que vocês acham? Né? E aí a equipe participa mais. Então está ficando mais consultivo, né? Olha aqui. Aqui, ó, administrador apresenta a sua decisão, tentativa sujeita a modificação. Então ele apresenta a sua decisão e deixa as pessoas debaterem, argumentarem, e ele pode ou não, né, modificar a decisão dele se ele considerar que a equipe me deu boas ideias, né? E agora aqui, ó, do 5 até o 7, a gente vai tendo um perfil mais participativo e uma liderança mais descentralizada nos subordinados, tá? Então, aumenta a área de liberdade da equipe dos voluntários. Então, ó, o administrador... Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. O administrador, ele apresenta o problema, ele recebe sugestões e toma a sua decisão. Tá vendo que ele não apresentou a decisão, né? Ele diz, ó, o problema é esse. Ele pede sugestões para a equipe dá daquelas várias sugestões e tal, ele olha, não, essa é a melhor decisão a ser tomada. Então está envolvendo mais a equipe. No item 6 aqui, ó, administrador define os limites e pede ao grupo que tome uma decisão. Então, assim, o administrador chega para o professor e fala, ó, a gente tem essa situação, a gente precisa de uma solução que seja adequada ao recurso que a gente tem, então, assim, não dá para aceitar uma solução que vai gastar mais 50 mil reais, ou não dá para aceitar uma solução em que a autoridade local não esteja envolvida, e aí ele deixa a equipe trabalhar e achar uma solução dentro daqueles limites que ele estabeleceu, dentro daqueles parâmetros, né, que ele estabeleceu, e deixa a decisão para o grupo. Ele só dirigiu, né, aqui, né, só definiu aí os limites. E aqui, ó, no item 7, ó, o administrador permite que subordinados funcionem dentro dos limites definidos por superior. Tá? Então, quase a mesma coisa aqui que a do item 6, né? Ele só estabelece o limite e deixa o pessoal indo achar as soluções e criando as ações, tá? Então, por que isso é importante? Assim, de novo, se a gente tem aqueles 3 tipos de liderança, e se a gente pode usar cada uma delas conforme a situação, ou combinar aquelas 3, né, características daquelas 3, enfim, a gente tem que saber, né, como envolver a equipe, né? Então, se eu estou mais numa situação que precisa da autocrática, como colocou lá o Stefano, então o administrador ele vai ter que tomar a decisão e comunicar. A área de autoridade dele é maior. Agora, pode ser o caso em que eu estou mais lá para liberal, para democrática, e aí a gente apresenta o problema, recebe sugestões e toma decisão. Então, isso aqui é legal vocês terem em mente também esse quadro, para vocês saberem aí no dia a dia lidar com as pessoas e com a equipe. Ah, então como que eu faço, né? Ah, não, se eu quero envolvê-los mais, eu tenho que apresentar o problema e receber sugestões. Ou então, a situação é outra, eu tomo a decisão e comunico.
Tá? Então é legal vocês terem isso daqui em mente, tá? Como um quadro mesmo para ajudar vocês no dia a dia aí a como lidar com isso daqui, tá? E aqui também, as formas de envolvimento, né? Como é que se envolve mais as pessoas? Então, é um gráfico parecido, né, com aquele lá também, né, um quadro parecido, em que a gente vê assim, ó, aqui a parte dos dirigentes e aqui a parte dos membros. Então, se você só pede informação ou só dá informação, os membros participam menos, né, da, daquela ação. Agora, se você começa a consultá-los, né, uma consulta facultativa, uma consulta obrigatória, você começa a ter maior participação deles, né, que foi o caso da situação 2, né, eles me contaram os problemas com a logística, eles me contaram um problema com a cultura local, enfim, e aí consultando as pessoas do grupo, a gente pôde entender quais eram os problemas, as situações, e aí, ó, elaboramos, né, quase que uma cogestão aqui com o grupo, as ações a serem feitas, né? Então, houve maior participação dos membros, né? E como eu estava lidando com uma situação mesmo de equipe, definição de papéis, envolvimento, motivação, a gente tinha que ser menos autocrático e mais ali pelo lado democrático, liberal e isso, consultando as pessoas, deixando que elas elaborem, vendo as recomendações que elas colocam, tá? E deixando elas decidirem qual que, no caso ali, era o melhor jeito para elas, né, de se dividir em grupos, de fazer tarefas e tal. E aí, dessa forma, foi possível conseguir melhor envolvimento delas e fazer melhor o trabalho, tá, que a gente tinha para fazer. Então, legal isso aí, tem em mente, tá, para a gente saber também que a gente tem que, essas formas de envolvimento e de participação, né. E aqui, ó, vou com algumas perguntas mais que vocês colocaram, né? A Rosa disse aqui, ó, que como todo processo é muito dinâmico, né? Acredito que dependa das situações do cotidiano, é isso mesmo, Rosa, né? Vai depender das situações aí do cotidiano, e aí você vai ter que ver qual que é a melhor forma. Nem sempre dá para discutir tudo na roda, né? A Rosa coloca aqui, e é verdade, Rosa, nem sempre é possível mesmo fazer isso, né? Seja por várias questões, às vezes não é uma questão para ser discutida em roda, às vezes é uma questão mais de diretoria, né, de executivo, então às vezes não dá, às vezes não tem tempo. A Simone colocou, vai depender das circunstâncias, é isso mesmo, né, Simone? Conforme a circunstância você escolhe ali. E a Rosa colocou aqui que o liberal, né, para o monitoramento e acompanhamento das ações executadas. Rosa, o liberal ele, ele faz uma avaliação, né, daquelas decisões que as pessoas colocaram ali, mas ele não vai questionar muito mesmo. Claro, se ele vê alguma coisa errada, ele questiona, mas aí ele vai mais acompanhar, né? Se ele entender que as ações que a equipe propôs são boas, são adequadas, ele debate com a equipe isso e tal, ele acaba mesmo mais fazendo um papel de monitoramento e acompanhação das ações executadas. Perfeito, é isso. Então, conforme o tipo, né, de liderança da situação, muda o papel ali da pessoa, né? Como a Rosa colocou aqui. Legal, Rosa. Muito bem. Bom, vamos agora aqui, continuando com a parte de gestão de pessoas, né? Ver uns 4 passos assim que a gente tem que ter na formação e na condução da equipe, né? Então a gente tem aqui a seleção, direção, avaliação e reconhecimento. Vamos para a primeira. Então, a seleção. Eu vou trazer de novo aqui o exemplo lá do Acre, tá? Então, para a gente fazer a seleção, a gente precisa primeiro o quê? Conhecer o objetivo e os produtos do nosso projeto e as atividades do projeto. Então, no meu caso lá, era entrega de kits higiênicos a 1.562 famílias em 4 meses nos 6 municípios afetados. Aí eu vi, quais são as atividades? Eu vou precisar de alguém que identifique quem são esses beneficiários, que aplique questionários ou faça entrevistas para ver se ele está dentro, né, se esse beneficiário está dentro do perfil, analisar os dados,
para ver, né, quais daqueles ali de fato vão ser beneficiados, selecionar esses beneficiários, né, então vai ter que dizer aí para mim os motivos porque aqueles vão receber e outros não, preparação dos kits, né, receber os kits e entregar os kits para essas pessoas. Então, identifiquei as atividades aqui, bom, que tipo de profissional, né, que pode me ajudar melhor com isso, então a gente pensou em graduandos ou graduados em assistência social, porque assistente social tem muito esse trabalho de ver o perfil do beneficiário, de entrevistar, né, os beneficiários, de aplicar questionários, entender as necessidades, saber se ele precisa ou não. Então, foi com base nisso, não. Então, são assistentes sociais e eles vão ter que ter uma boa capacidade de comunicação, de convencimento e de empatia. Eles vão estar falando direto com as pessoas, vão ter que tirar dúvidas, vão ter que se comunicar bem, tá? E eles vão ter que ter conhecimentos básicos em Excel e disposição para viagem. Conhecimento básico em Excel, porque vão pegar todos esses dados, esses questionários, vão ter que analisar, e eram em 6 municípios, eles iam ter que viajar. Então, tá vendo aqui, ó, o primeiro passo para a gente selecionar pessoas é conhecer o objetivo e as atividades do projeto. É com base nas atividades do projeto que a gente determina que tipo de pessoa, de profissional a gente vai precisar para o projeto, tá bom? Nós vamos falar um pouco aqui dos tipos de competências, né? O que a gente quer dizer com isso, né? Então, de novo, a gente tem que, aqui, ó, continuando na seleção ainda, né? A gente vê as atividades e, bom, que competência essa pessoa vai ter que ter para desempenhar essa atividade. Então, eu trouxe aqui para vocês 5 tipos mais comuns, assim, de competências. Existem outras listas, tá? Mas esses são os mais comuns, assim, os mais abrangentes, e com isso aqui dá para fazer bastante coisa. Então, assim, ó, competências intelectuais. O que eu estou querendo dizer aqui com competências intelectuais? Eu não estou querendo dizer que a pessoa tem que ser um crânio ou um Einstein, não é isso, né? Competências intelectuais, aqui no caso, é se a pessoa é capaz de analisar um problema, de entender uma situação, tá? Se ele tem um raciocínio mais de estratégia, mais analítico, tá? Essa é a ideia aqui de intelectuais. Comunicação, aqui no caso, não é saber somente falar bem e corretamente o português, sem erros, né? Enfim, não é só isso, tá, pessoal? Então, ó, comunicação aqui também é a capacidade de essa pessoa trabalhar em equipe, de diálogo, de negociação, de comunicação, né? Então, essas pessoas tinham que não só ir até o local e entregar os kits, mas elas tinham que ir lá e dizer, olha, esse aqui está recebendo por causa disso, esse não está recebendo por isso. Enfim, elas têm que convencer, elas têm que justificar, né? Então, aqui comunicação é nesse sentido, tá? Se ela é capaz de, no trabalho em grupo ou na relação com as outras pessoas, de negociar, de comunicar, de entender o contexto, né? Qual é o contexto em que ela está, o que ela pode falar naquele contexto, como ela pode falar, desde que palavra usar até que entonação, tá? Então, comunicação não é só falar bem o português, né? Tem competências sociais também, né? Então, as competências sociais, assim, são as capacidades que a gente tem de entender os problemas ali, né? No caso, né? E ver como que se resolve problemas de falta de confiança entre pessoas, como que eu tento entender uma relação e que tipo de recurso eu posso usar para aproximar pessoas, tá? Então, não é só de simpatia ou de ser bem educado, é assim, qual que é a capacidade que ela tem de atuar ali com as pessoas e atingir aqueles resultados, tá? Comportamentais, né, que são aí as competências aí necessárias para demonstrar espírito empreendedor, inovação, iniciativa, criatividade, abertura às mudanças, tá? Então, que tipo de comportamento aquela pessoa tinha que ter ao trabalhar com a gente? Então, você precisa listar isso, você precisa saber isso para o quê? Para selecionar a pessoa certa, tá? Para isso daí. Então, é isso, né? Tentem ter em mente aqui também esses tipos de competência e ver, bom, que tipo de comunicação essa pessoa vai ter que fazer, que tipo de comportamento ela tem que ter, para quê? Para avaliar isso na entrevista, né?
Você vai fazer uma entrevista para contratar essa pessoa. Então, isso daqui já tem que estar detalhado, tá? Então, no nosso caso ali, a gente precisava de algumas competências intelectuais, como conhecer e definir problemas, né, de comunicação, usava muito, entendeu? Porque ela tinha que, ela ia estar em diálogo, ela ia estar conversando com outras pessoas, ela tinha que convencer, justificar, tá? Comportamentais, ela ia ter que ter o que a gente chama de uma resiliência grande, né? Trabalhar com grandes dificuldades, grandes distâncias. E as organizacionais aqui, o que são essas organizacionais? São aquelas relacionadas a, ao entendimento do projeto, né? Aqui está, né, como conhecimento no negócio, planejamento, mas é só a gente pensar na nossa organização. A pessoa tinha que ter conhecimento e entendimento das situações sociais, dos direitos sociais, das metodologias de trabalho na área social, tá? Então é isso, a gente tem que listar essas competências e aí a gente divulga o descritivo das vagas, né? Então, nome da organização, quer contrata assistente social cursando o último ano ou já graduado para trabalho remunerado de entrega de kits nos municípios acreanos afetados pela alagação, duração 6 meses, entrar em contato com, tinha um e-mail lá, tal, né? Então, depois de ter feito lá a seleção entendido as atividades, o perfil do profissional, as competências que precisava, a gente faz o descritivo das vagas, e no descritivo das vagas já vai, né, uma boa parte aí das informações. Para quê? A gente precisa ter um bom descritivo de vagas, para a pessoa saber se ela se encaixa lá ou não, né? Se eu não falo aqui que vai precisar de disponibilidade para viagens, a pessoa pode não ter, chegar lá, mas vai precisar viajar, tá? Então, é importante, o descritivo da vaga não é só anunciar a vaga. Tem vaga para assistência social, mas você já tem que dizer, ó, e aí tem que ter essa competência social, tem que ter esse conhecimento organizacional, tem que estar para ver se a pessoa, eu me encaixo ou não me encaixo, para não perder o seu tempo e nem o tempo da pessoa, tá? E aqui, ó, vou deixar para vocês, tem esse roteiro de entrevista, nesse link aqui, ó, depois vocês podem copiar e colar, mas é muito legal esse roteiro de entrevista, tá? Ajuda muito quando a gente não é dessa área e precisa, né, fazer o roteiro. Então, entrem lá, peguem esse modelo, né? E assim, na entrevista é uma oportunidade para o candidato conhecer melhor as atividades, né? Então a gente tem que dar bastante detalhes sobre o público atendido, especificidades, dificuldades, expectativas. A gente tem que a entrevista não é um lugar onde só o entrevistado fala, né? Aquele que vai lá buscar um emprego, mas a gente, né, o contratador que vai contratar, tem que falar bastante também sobre o tipo de trabalho. Para quê? Para a pessoa saber, bom, será que isso me encaixa ou não? Né? Tem coisa que não dá para a gente colocar no descritivo, então ali na entrevista é um momento de fazer isso. Bom, um jeito aqui muito legal também é para a gente organizar e descrever esse cargo, né? Porque não adianta nada a gente contratar a pessoa mas não descrever o que é esse cargo, qual que é a responsabilidade, quais são as tarefas, quais são as competências, né? Então, aqui, ó, responsabilidades, resultado e a importância do cargo para a organização. As tarefas são as atividades necessárias para cumprir com as responsabilidades daquele cargo. E as competências são as qualidades necessárias para o bom cumprimento das tarefas. Então, tenha em mente essa gradezinha aqui para criar as descrições de cargo para aquela pessoa que você acabou de entrevistar e contratar. Tá? Ó, eu vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, descrição do cargo de faturista. Qual que é a responsabilidade dele? Né? Qual que é a importância do trabalho dessa pessoa para a empresa? No caso aqui, ó, receber dos clientes da empresa o valor vendido, né? A empresa vende produtos e o faturista tem que ir lá receber, né? Cobrar esse valor. Qual que é a tarefa dele? Ele emite faturas, ele confirma o pagamento, ele cobra clientes inadimplentes. E que competências esse profissional precisa ter? Bom, ele tem que ter conhecimento básico em contabilidade, por causa do quê? Das faturas, de pagamentos, lidar com o banco, né? As regras contábeis. Ele tem que ser detalhista e organizado. Não dá para a gente trabalhar aí com faturista que é desorganizado, perde os papéis, não sabe de quem que ele quer cobrar ou não, né? Então tá vendo que aqui nada está jogado ao acaso.
né? E a gente tem que ter esse cuidado quando vai criar a descrição do cargo, tá? E aqui, ó, eu trouxe aquele lá, o anterior, que é mais da área comercial, mas trouxe esse que é mais da nossa área, né? Então, esse era, por exemplo, era a descrição do meu trabalho na Care Brasil, né? Eu era analista de programas lá. Então, ó, responsabilidade. O analista de programas é responsável pelo monitoramento e avaliação de todos os programas da Care Brasil, apoiando as equipes de campo no planejamento, monitoramento e redação de relatórios. Então, estava dada aqui a minha responsabilidade, as minhas tarefas, apoio ao planejamento de programas, elaborar plano de monitoramento e avaliação, elaboração e revisão de relatórios narrativos. Então, essas tarefas aqui e essas responsabilidades dizem o que se espera né, o que se esperava do Emílio na época que ele trabalhava na Care Brasil, né? E isso é muito importante, porque se a gente vai fazer gestão de pessoas de voluntariados, eu tenho que dizer para as pessoas, sua responsabilidade é essa, suas tarefas são essas. E eu vou acompanhar suas tarefas, vou acompanhar o seu desempenho conforme esses critérios. Se a gente não cria a descrição do cargo, né? A gente não cria isso, a pessoa não sabe o que se espera dela, o que pode acontecer, né? E como ela vai ser avaliada, né? Não caio na tentação de achar, não, eu tenho uma conversa rapidinho com a pessoa, eu explico rapidinho para ela. Não caio nessa tentação de achar que uma conversa, uma simples conversa, vai substituir a descrição do trabalho ou a descrição do cargo. Por quê? Você tem uma conversa, você não registra a conversa. E aí passa um tempo, você já esqueceu que cobrou, era para cobrar aquilo, ele também já esqueceu que tinha que fazer aquilo, e a hora que vocês vão conversar, eu te disse, não, você não me disse, não, eu te disse, mas você que esqueceu, e aí fica aquele bate-boca que não leva a lugar nenhum. Então, assim, não caio na tentação de achar que uma simples conversa de 5 minutos você vai criar a descrição do trabalho da pessoa. Você tem que sentar, você tem que escrever isso daqui e você tem que apresentar para a pessoa isso daqui, apresentar escrito, né? E então não pode mexer depois que não, você pode mexer, não tem problema algum. Mas assim, a questão é, não, vou repetir pela última vez, não caiam na tentação de achar que só conversando vai estar tudo certo. Isso já vai gerar muitos problemas, tá? E lembra, a gente está aqui para ver hoje como faz a gestão de pessoas. Se eu não sei ou não formalizo exatamente o que eu espero ou quero dessa pessoa, como que eu vou fazer a gestão dela, né? Então aqui, ó, aí tinha a parte de qualificações, né? Uma pessoa tinha que ser formada em ciências humanas, tinha que ter experiência em produção de relatórios, tinha que conhecer processos de monitoramento e avaliação, tá? Enfim, foi assim que eles contrataram. Ok, então, e aí, depois a pessoa contratada e essa descrição de cargos aí realizada, né? O que acontece? Aí você já tem o quê? Você tem que estabelecer os critérios de acompanhamento e de avaliação, tá? E os critérios de acompanhamento devem ser combinados antes do início das atividades, de preferência, tá? Por quê? Porque não adianta nada você chegar depois de 4 meses de trabalho e falar, fulano, era para você ter feito isso e o critério era esse, e você não atingiu, não fez o que era para fazer, mas está me comunicando isso agora, né? Então, assim, vocês podem colocar outros critérios ao longo do tempo, não tem problema, mas é importante que você combine e dê um tempo para fazer a avaliação, né? A base desses critérios aí deve partir das competências combinadas para o desempenho da função, né? Então eu disse que eu precisava de um faturista, ele tem que ser detalhista, ele tem que ser organizado. Então eu vou combinar com ele, ó, aqui eu preciso de uma pessoa organizada, e para mim uma pessoa organizada é uma pessoa que, sei lá, mantém aqueles papéis em ordem, tem essa lista de clientes em ordem, atualizada. E aí depois de 1 mês, de 2 meses, você vê, não, ele manteve ou não a lista de clientes atualizada? Ele conseguiu cobrar todos os clientes ou não, né? E, enfim, aí você vai acompanhando. Então você cria isso a partir das competências, tá? Aí deles. E outra coisa, assim, no acompanhamento e avaliação, né?
Palavras como incompletos, insuficiente, insatisfatório, fraco, regular, bom, excelente, maravilhoso, porque é muito comum isso, né? A gente faz, isso aqui tá ótimo, isso aqui tá horrível, isso aqui, pelo amor de Deus, joga fora, né? Só que a gente nunca fala, bom, os critérios e os motivos, né? O seu relatório tá incompleto. Tá incompleto, faltou, você esqueceu de colocar a tabela do orçamento. Então, o acompanhamento e avaliação vai ter que se apoiar em fatos, né? Então, eu falei que eu preciso de uma pessoa organizada, uma pessoa detalhista, e você não está sendo organizado nem detalhista, você está deixando escapar a tabela, né? Então, você tem que dar um motivo, né? E sempre apoiado em fatos, né? O fato aqui é, a pessoa esqueceu de colocar a tabela do orçamento. Não é o que você acha, o que você pensa da pessoa, eu acho que ele não está colocando ali a tabela do orçamento, porque ele está com problema em casa, está com problema com pagamentos, está devendo no banco. Não, em fatos, tá? Não é para ficar achando o que ouviu ou de outro, né? A gente só faz esse acompanhamento com base nos fatos, tá? Elogiar ou criticar uma ação também não é nem acompanhamento nem uma avaliação. E isso é muito comum, né? A gente ou só critica ou só elogia. Não fala o que está bom, por que está bom, e não diz o que está ruim e por que está ruim. Então, o que fica aqui para nós? Você tem que ter os critérios e os tipos de competências definidos. Por isso que eu insisti lá, pega as atividades, olha aquelas atividades, vê que tipo de competência precisa, e que critério você vai usar para avaliar, porque aí sim você consegue fazer um acompanhamento de fato, e não só ficar falando, isso aqui está uma droga, isso aqui está muito bom, tá? Porque isso não é acompanhamento, isso não é acompanhamento e gestão de pessoas, tá? Eu vi que aqui algumas pessoas fizeram uma observação, né, que eu coloquei lá assistente social ou serviço social, né, desculpa a confusão ali, mas ali era mais para exemplificar mesmo, tá, para vocês, não tinha, mas obrigado pela correção, acho que foi a Rosália que colocou isso aqui. Então, olha só, de novo aí eu trouxe aqui ó, o meu exemplo ali, né, na CARE, né, a avaliação de competências do Emílio. Então, tinha lá, ó, capacidade de resolver problemas. Tá vendo? Eles detalharam aqui, ó, avaliar problemas. Ele é capaz de processar informações, fazer perguntas adequadas e encontrar soluções. Ele é capaz de documentar fatos, escreve com fluência, ele entende argumentos lógicos e ele encontra fatos. Ele é capaz de interpretar dados, quantificar questões, avaliar informações objetivamente. Liderança aqui, ó, capacidade de influenciar pessoas. Então, ele toma decisões, ele assume maiores responsabilidades, ele lidera pessoas, ele capacita indivíduos, ele encoraja indivíduos. Então, estava isso daqui, ó, com base nisso que ele vai ser avaliado, e aqui nesse campo aqui, onde está o zero, a pessoa dava nota, né, de 0 a 5, e isso ia dando uma média geral. Então, aí ao final a gente sabia, eu preciso melhorar a parte de inovação, eu preciso melhorar na minha parte de comunicação, mas estava tudo aqui já dito, né? Então tá aqui um detalhado, se vocês quiserem usar isso, podem usar também, né? Se quiserem elaborar o de vocês, podem elaborar também. Então, depois vocês podem ver com mais calma, né? Então, capacidade de adaptação, de entregar resultados, organizar tarefas também. Aí vocês podem ter isso como referência para vocês. Ok, e aí vamos chegando aqui na parte do voluntariado, né? Como eu falei para vocês no início, né? A gestão do voluntariado tem muita coisa diferente da gestão de pessoas, mas muita coisa em comum. Então, tudo que eu disse até agora para vocês aqui, da gestão de pessoas, vocês vão usar também na gestão do voluntariado, tá? Tá dividido aqui agora a parte do voluntariado, mas só para didática, para ajudar a gente aqui a passar essa aula para vocês, tá? Então, o voluntariado, né? Vou trazer aqui para vocês uma linha do tempo, né? Para mostrar que o voluntariado ele não nasceu ontem, né? E que ao longo do tempo o papel do voluntariado, o que se esperava do voluntariado, mudou muito, né? Então, ó, a gente tem lá desde 1543 com a Santa Casa de Misericórdia, depois em 1800 com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha,
Em 1908, quando a Cruz Vermelha chega ao Brasil, a chegada do escotismo também ao Brasil. Aí a gente tem lá em 35, com Getúlio Vargas, a Lei de Utilidade Pública, a regulação do Estado das instituições filantrópicas, né, então do trabalho dessa pessoa aí que vai fazer filantropia. Aí depois a fundação da Legião Brasileira de Assistência. Aí depois a fundação da APA em 61, o projeto Rondon em 67, que levava estudantes e outros profissionais para regiões distantes do país. A pastoral da criança também, né, funciona na base do voluntariado. Enfim, aí teve a ação da cidadania, né, contra a miséria e pela vida do Betinho, e um dos últimos aí, a comunidade solidária. E também em 97, aí teve a criação dos centros do voluntariado. Em 98, a Lei 9.608 do voluntariado, né? A lei aqui, 9.790, de 99, que vai qualificar as organizações da sociedade civil e disciplinar o termo das parcerias. 2001, quando se coloca o Ano Internacional do Voluntário, e 2003, o programa Fome Zero, com a mobilização da sociedade contra a fome. Então, quando a gente passa por essa linha do tempo, a gente vê que o trabalho voluntário ele existe há muito tempo, né? Mas com certeza ele tinha funções e significados diferentes, né? Imagina você em 1543 com a Santa Casa em Santos, né? O que era esse trabalho voluntário? Com certeza era muito diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem, eu vou colocar no slide seguinte, muito envolvimento das empresas, né? Elas colocam os quadros pessoal delas para o voluntário, né? Enfim, isso vai mudando. Ah, Emily, por que que é importante eu saber que isso muda e tal? É porque se você não estiver atento a isso, ao quem é o voluntariado hoje, o que que ele espera, o que que ele quer, você não vai conseguir trabalhar bem com ele, né? Então, assim, basicamente a gente tem é, até 35 lá, de 537 a 1935, voluntariado ligado com religião e caridade. Aí depois, com a LBA e a regulamentação, né, o voluntariado ligado aí ao bem-estar social. Aí na década de 70, você tinha um combate ao voluntariado, né, que era mal visto. Nas décadas de 80 ou 90, o voluntariado volta como uma oportunidade para exercício da cidadania, intervenção social. E aí de 2000 em diante, com as empresas adotando e promovendo o trabalho voluntário para os quadros dela, tá? Então esse é um de 2000 em diante é isso que a gente tem, né? A gente tem que estar atento a isso para conseguir entender o que que o voluntariado quer, né? E quem é o voluntariado, o voluntário? Tem uma pesquisa do Itaú, vou deixar o link aqui para vocês, Itaú e Datafolha, muito legal, vou trazer os principais resultados aqui, ela foi feita em 2014, tá? Aqui em cento e poucos municípios, mas depois vocês entram lá, tem mais detalhes aqui da metodologia, né? E como é uma pesquisa amostral, a gente pode extrapolar para ir para o grosso aí da população, tá? Tá aqui o link para quem quiser entrar nela, eu vou colocar os principais resultados aqui para a gente, tá? Olha só. Visão geral da prática voluntária, né? 72% das pessoas, né, entrevistadas, 72% das pessoas, em geral, nunca atuaram em ações voluntárias. Olha o quanto de pessoas que não atuam em ação voluntariada, o tanto de pessoa que a gente poderia convencer a prestar serviços voluntários para nós, né? Aí você tem poucas aqui, ó, 28% apenas já praticaram alguma ação voluntária e 11% continua atuando voluntariamente. Então, uma coisa que a gente precisa começar a entender aí é porque além do fato de ser pouco, né, aqueles que praticam ações voluntárias, por que tão poucos continuam praticando depois, né, da primeira ação voluntária? Será que é alguma coisa que a gente está fazendo errado, não está sabendo fazer? Tá? O perfil dos voluntários, né, assim, quase 50-50, né, então, tanto homem quanto mulher, né, a gente pode envolver, né, tanto homem quanto mulher, mas aqui fica isso, né, por que que poucas pessoas não atuam e por que tão poucas continuam? Vamos colocar aqui, ó, motivos para não praticar ou parar de praticar o voluntariado.
12% disseram, eu não sei onde obter informações sobre isso, não sei quem está fazendo trabalho, tá, né? Não chega a ser um grande problema, né? 18% nunca pensaram nisso, então a gente tem que dar uma cutucada aí. 30% nunca foram convidados, olha que interessante, as pessoas estão esperando até um convite. Será que a gente, então, ao invés de esperar, será que a gente já não faz esse convite para a nossa lista de contatos, para as pessoas? Vamos convidar mais as pessoas? Acho que é isso que a pesquisa está dizendo, né? Tem uma parte dessas pessoas que não vão procurar o trabalho voluntariado, mas que, se forem convidadas, fariam um trabalho voluntário. Aí 40% nunca foi voluntário por falta de tempo. E aí uma coisa que a gente tem que entender, né? Será que essa pessoa, ela está entendendo, ela tá pensando que para ser voluntário, ela tem que dedicar muito tempo? Ou será que o que eu estou pedindo dela é 1 hora durante a semana? Né? Então, ter isso em mente para ver se de repente fala, não, é 1 hora do seu tempo, são 2 horas do seu tempo. Porque às vezes a pessoa pode entender, não, vai ser um dia inteiro, vai ser 2 dias, vai ser um final de semana inteiro. E por isso às vezes ela nem participa. Né? E aí um pouco aqui do perfil, ó, 40% pertencem às classes A e B, 50% das pessoas com ensino superior já atuam como voluntários, e 80% dos jovens de 16 a 24 anos nunca se envolveu com voluntariado, então a gente tem que pensar uma maneira de envolver esse jovem. E olha que interessante, ó, mais da metade que atua como voluntário tem entre 35 e 59 anos de idade. Então a gente pode procurar captar esses voluntários, né? Sabendo desse perfil etário deles e tentando encontrá-los onde eles estão, tá? Aqui, ó, principais resultados disso daqui também, né? 58% disponibilidade para participar. 58% estão um pouco ou muito dispostos a realizar atividades voluntárias. Quase 80% têm grande disposição para realizar doação em dinheiro. 18% por incentivo ou influência, né, de instituições começaram a atuar. 55% tem grande disposição para doações em dinheiro. Essa aqui, esse quadro é o mais interessante. Ó. Onde busca informações sobre práticas voluntariadas? 16% vão falar com aqueles que já foram voluntários. 17% busca amigo e parente. Você conhece alguém ou alguma coisa que eu possa fazer trabalho voluntário? Então a gente tem que deixar essas pessoas bem informadas para indicarem as nossas ONGs, né? Para esse cara que vai pedir aí para o amigo e parente. 18% em associações de bairro, 20% em internet, 33% em instituição religiosa, né? E olha só, 76% não dizem não saber onde encontrar informações, ou seja, tem muita gente que poderia ser voluntário, mas não é, porque não sabe nem onde obter informações, então a gente tem que melhorar isso, né? E tentar fazer com que essa informação chegue nessa pessoa que quer ser voluntariado. A gente já tem uma ideia dela aqui pelo perfil de renda, pelo perfil de curso, então isso pode ajudar a gente a encontrar essas pessoas, tá? Então, o que essas pessoas querem quando elas vão trabalhar como voluntário, né? Ó, benefícios aqui, ó, 51% é a sensação de bem-estar e de fazer o bem, 40% útil, 11% desenvolver habilidades. Isso é importante por quê? Porque você vai ter que fazer lá um processo de seleção no voluntariado e ver se de fato aquele serviço que você está oferecendo para ele trabalhar enquanto voluntário, se vai dar de fato uma sensação de bem-estar, de fazer o bem ou de sentir-se útil. Quantos trabalhos voluntários a gente não coloca? E assim, é um trabalho em que a pessoa não se sente útil, não dá nenhuma sensação de bem-estar, então assim, eu não vou conseguir ter voluntários dessa maneira, tá? Então isso aqui é uma indicação para a gente, ó, tá aqui, ó, eu tenho que, para eu ter voluntário trabalhando comigo, né, eu tenho que ver uma atividade em que ele possa ter uma sensação de bem-estar, e também na qual ele possa se sentir útil, tá? Tipos de atividades que eles mais gostariam de fazer aí é bem variado, né? Saúde, educação, tá tudo dividido assim, né? Certinho, corretamente. Em qual área, isso aqui é mais interessante, em qual área faria atuação voluntária, né? 43% em qualquer atividade, né? Ele não está demandando uma atividade específica, mas aí aqui tem 22% diz não, tem que ser com alguma habilidade que eu possuo, não vou fazer outra coisa fora da habilidade que eu possuo. Então, é bom a gente estar atento também se a oferta de trabalho voluntário que a gente dá, ela
dá à disposição de essa pessoa desenvolver habilidade ou não. Ou para a gente perguntar na entrevista, do voluntário, que habilidade ele tem ou não, e ver se vai se encaixar ou se essa habilidade é necessária ou não para o nosso trabalho, tá? Para não frustrar esse voluntário. Vamos falar aqui um pouquinho da legislação, né? Então, essa lei aqui, né, 9.608, que dá isso. É legal vocês terem ela, assim, na gaveta de vocês, terem ela ao alcance, tá? Eu não vou passar toda ela aqui, mas são só esses 5 artigos, tá? Então, define a atividade não remunerada, para quem não pode prestar ou não, qual que é o objetivo daquela atividade, né, que não vai gerar vínculo empregatício, vai ser exercido mediante celebração de termo de adesão, e termo de adesão é importante, os próximos slides eu vou falar disso, assim, tem muito local, locais em que eu trabalhei já, que a pessoa não faz o termo de adesão, e depois isso dá um chabu forte, tá? Grande, então, assim, não dá para ter um trabalho voluntário, vem cá, vamos fazer e tal, você faz isso e tal. A gente tem que parar um pouco com essa mania de não formalizar as coisas, de não fazer as coisas conforme a lei, né? Não estou dizendo que a gente está sendo ilegal, agindo de maneira ilegal, não, mas a gente tem uma tendência muito grande a não formalizar as coisas e a não seguir legislação. Então, assim, o termo de adesão do voluntariado é fundamental que vocês façam isso. Senão vocês podem ter problemas trabalhistas depois e outros tipos de problema, tá? O termo de adesão, ó, eu trouxe aqui um modelinho de termo de adesão que vocês vão poder usar bastante. Então, é muito simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Ó, nome da instituição que receberá o serviço voluntário, endereço, CNPJ, todos os dados aí de vocês e da organização de vocês, nome do voluntário, documento de identidade, CPF, tal, tal. Continuando aqui, ó. Tá de acordo com a lei, e será o dia. Aí vocês têm que dizer aqui qual que é o serviço que ele vai prestar, né? E depois falar que a atividade não remunerada vai ser realizado às tal hora, em tal lugar, é, e os resultados esperados são esse, né? Então você tem que, de onde eu tiro os resultados esperados desse cara e que atividade? Descrição de cargo. Do mesmo jeito que você faz uma descrição de cargo para alguém que é seu funcionário CLT, você tem que fazer para o voluntário. Não dá para chamar um voluntário do nada sem ter uma descrição de cargo para ele, das atividades que ele vai fazer, dos resultados que ele espera, né? Você espera deles, né? A Luciana fez uma pergunta aqui, se o menor pode ser voluntário, né, adolescente ou criança. Eu não sei te dizer isso não, eu posso dar uma olhada aí, uma pesquisada essa semana, mas eu acho que não, tá? Eu acho que não. E daí seria de 16, né? Eu acho que não, mas eu vou procurar saber, tá? É uma boa pergunta. Se alguém aí souber, aí do grupo aí, do WhatsApp souber, compartilha com a gente também. Mas eu acho que não, tá? A Rosália está compartilhando umas coisas. Vamos procurar saber. Eu vou procurar saber e vocês também procurem saber e a gente vai colocando aí no grupo, tá? Enfim, e aí vocês sigam esse modelo aqui, né? Coloquem, né, o que se espera dele, qual que é o serviço que ele vai prestar, onde ele vai prestar esse serviço ou não. A Rosália está dizendo assim que pode, mas com o responsável assinando por ele, né? Eu acho que dessa maneira deve ser possível, né? Mas assim, vocês vão ter que ver que tipo de atividade para esse adolescente e tal, qual o tipo de atividade que ele pode ter como voluntariado que vai ser bom para ele e bom para o projeto, né? Isso que eu acho que, supondo que seja, não é possível ele trabalhar como voluntário, tem que ter bem claro isso, né? Uma criança e adolescente diferente no adulto, obviamente, e o que que você pode exigir dessa criança e o que que você pode, e o que que a organização, esse trabalho tem a oferecer para essa criança, tá? Então, isso eu acho que é super importante, tá? Saber se aquele trabalho está adequado a ela e se ela está tendo algum tipo de crescimento ali.
Então, ó, só continuando, aí tem assinatura, o desligamento, né? É importante quando houver um desligamento colocar a data, né? Tipo um adolescente para ajudar a brincar com outras crianças na PAI. Olha, eu não sei, nesse caso, eu até faria o seguinte, eu pensaria de uma outra forma, eu abriria os espaços na PAI para as outras crianças, caso desejassem, caso quisessem, irem brincar lá na PAI, mas não ter essa criança como voluntário. Mas isso eu pensando agora, né, sem muita análise do problema. Se você precisa de crianças brincando com essas outras crianças da PAI, por que que você não abre, de repente, o espaço, esse espaço para as crianças irem, virem como, né, você, claro, comunica e tal, e você tem mais interação, né, entre as coisas. Mas, enfim, uma ideia que veio agora aqui na minha cabeça, tá? E aí, a Rosália até colocou aí, né, mas com o responsável assinando para ele. Mas eu só sei da legislação de trabalho mesmo, né, ele, ele não pode, a partir de uma idade ele até pode trabalhar, mas ele é como aprendiz, e aí tem toda uma regulação, uma legislação que delimita, né, quantas horas ele pode ter, que tipo de acompanhamento ele tem que ter. Eu acho que não é possível o trabalho voluntário de jovens, tá? Mas vamos confirmar isso depois. E aí a gente tem que fazer o quê, ó? A gente tem que descrever todas as atividades necessárias para a execução do serviço ou entrega do produto. De novo, né, que atividades se a gente precisa e para qual a gente vai colocar voluntariado, né? Essa atividade que eu estou pensando pode ser realizada por um voluntário? Você, no caso, aí, Luciana, tem que pensar. Essa atividade aí pode ser realizada por um voluntário e por uma criança? Outra coisa importante, trata-se de uma atividade direta ou indireta do projeto? A gente recomenda mais atividades diretas do projeto. Porque normalmente o voluntário é isso, ele quer se sentir útil, ele quer ver que o trabalho dele está dando resultado e tal, então é muito legal colocar ele numa atividade direta do projeto, né? Então, já coloca ele para brincar ali com as crianças ou coloca ele ali direto com o beneficiário, né? Atividades indiretas do projeto, que seria contabilidade, administração, softwares, né? Se der dentro da habilidade dele, até pode ser, mas tomar cuidado para não descaracterizar isso, né? Como um outro tipo de trabalho, para não dar confusão, né? E a pessoa fala, não, eu vim aqui, mas eu prestei serviço de informática. Não, é de voluntariado ou você veio aqui, trabalhou com informática e não recebeu, né? Enfim, também por esse motivo, mas principalmente porque o voluntário ele quer ver o resultado da ação dele, né? Então a gente recomenda colocar nas atividades diretas do projeto, né? Outra coisa, né, que a gente tem que ter em mente, e a gente quase nunca faz isso com o voluntário. O serviço que ele vai fazer é relevante? É importante? Ou a gente está ali só para quebrar um galho e tal? Porque e a gente viu na pesquisa ali, se não for relevante, esse cara vai desistir do voluntário, é porque ele quer se sentir útil, ele quer, né? Então não adianta eu pegar esse cara só para arrumar as cadeiras do lugar onde vai ter o evento, ou para guardar os brinquedos do lugar onde tem, né? Ele vai precisar de uma participação maior. Os voluntários aqui vão complementar o trabalho das equipes remuneradas? É para isso que eu estou querendo um voluntário, é porque eu não tenho como contratar outra pessoa e ele vai complementar. As tarefas propostas são adequadas para serem realizadas por voluntários? Tem algumas tarefas, por exemplo, que precisam de continuidade, né, contabilidade, informática, tal, talvez não seja legal, porque daí o voluntário sai e você tem uma quebra. Mas também as atividades diretas, o voluntário não pode fazer isso sozinho, porque senão você falar, não, vou ter só isso aqui com, né, os brinquedos aqui vão rolar com os voluntários, e aí os voluntários não aparecem, e aí você tem uma descontinuidade da atividade, né? Então você tem que pensar nisso também. E teremos um profissional para fazer o acompanhamento do serviço realizado por, por voluntários. Então, esse é o tipo de coisa que a gente precisa ter em mente também, porque não adianta nada eu colocar um voluntário lá e não acompanhar o trabalho dele. Não só porque ele pode se equivocar ou fazer uma coisa que não é certa, mas também para
ver se ele está tendo um bom desempenho, para ver também se ele está se sentindo satisfeito, porque se ele não se sentir satisfeito, ele vai sair, você perdeu o voluntário, e aí vai ter todo o trabalhão de novo de achar um voluntário, tá? Então, assim, essa é uma coisa também, a gente tem essa mania, né, essa coisa de achar que, eu contrato pessoas ou pego voluntários e isso não me dá trabalho nenhum. Não, dá muito trabalho, né? Pessoas você tem que fazer a gestão, você tem que envolver, tem que participar. Então, o voluntariado é a mesma coisa. Não, assim, não dá para achar que a gente vai colocar ele e a gente vai ter menos trabalho, né? A gente tem, sim, toda vez que coloca um voluntário ou um CLT, o trabalho de acompanhar o trabalho feito por ele, né? É, planejamento, né? Então, aqui, ó, uma coisa que eu vou deixar também uma ficha para vocês pensarem e preencherem isso daqui, né? Que é parecido com a descrição do cargo lá, né? Que eu mostrei, mas que precisa ter para o voluntário também, né? Então, assim, ó, nessa mesma alagação no Acre, eu trabalhei lá com voluntários, né? E a gente teve que, ó, descrever qual que era o serviço do produto, as atividades que ele ia fazer, ó, então ele sabia que ele ia fazer separação de itens por kit, embalar o kit, e entregar o kit aos beneficiários, que tipo de qualificação de voluntário estava precisando, né? Então, alguém que trabalhasse com atendimento ao público, ou assistentes sociais aí, carga horária, eu falava, ó, vocês vão ter 2 horas de capacitação, porque a gente tinha que capacitar esses voluntários, 6 horas em preparação de kits, 6 horas para entrega de kits, então eu estou demandando 16 horas de trabalho voluntário. Ao local vai ser no depósito dos kits e nos bairros afetados. A quem esse voluntário se reporta, ele se reportava ao gestor do projeto, tá? É importante colocar isso. E qual que é o indicador de êxito deles lá, a quantidade de kits preparados, quantidade de kits entregues. Então, tá vendo? Eu estou também avaliando o desempenho desse voluntário, tá? Então, ele é como um CLT mesmo, né? A gente tem que ter isso em mente, né? O que mais que a gente precisa aí, ó? Então, saber quem queremos atrair, aquela pesquisa do Itaú já dá uma ideia, saber onde se encontram essas pessoas, como eu vou divulgar isso, né? Se é por folheto, se é pôster, dependendo do perfil etário, não vai acessar muito rede social, né? E a gente sempre informa o título do projeto, missão, compromisso, serviços da instituição, número de telefone, e-mail e contato, tá? Então, isso a gente sempre tem que colocar. A gente tem que fazer uma seleção desse voluntário, então a gente tem uma ficha cadastral, a gente faz uma pré-seleção de voluntários, então a ficha tem que conter os critérios desejados e que foram definidos na fase do planejamento, né? Quem é esse voluntário que eu preciso para esse trabalho? Então tem que ter lá o conteúdo, informações pessoais, situação profissional, escolaridade, qualificações, disponibilidade, né? Dias da semana, né? Que dias da semana ele pode ir lá, em que períodos. Então, na seleção, nessa ficha cadastral, ele já diz isso para você. E aí, dependendo da disponibilidade dele, você sabe ou não se vai poder contratar ele, né? A gente faz uma entrevista, né? Nessa entrevista explica os objetivos do programa, lista as tarefas, pergunta por que está interessado em desenvolver, averigua o que ele pode oferecer ao programa. Por isso que a gente tem que saber exatamente o que a gente precisa e que atividade. Por isso que eu estou insistindo bastante nisso. Pergunta para ele que funções físicas ou intelectuais ele gostaria de desempenhar, para saber se é aquilo mesmo que o projeto necessita. Senão você vai contratar alguém que quer fazer uma função diferente, para qual seu projeto não tem nenhuma demanda, e ele vai ficar frustrado e vai sair. Tá? Depois de escolhido o candidato, você apresenta a ele a lei do voluntariado, ele assina, né, em 2 vias, uma com ele e uma com vocês. E aí você tem que fazer uma apresentação da instituição, das instalações, da missão, da equipe e do supervisor responsável. Tá vendo, gente? O que eu quero deixar isso para vocês é isso. Ele é voluntário, mas os mesmos cuidados que a gente tem que ter com a nossa equipe, a gente tem que ter com ele. Não dá só porque ele é voluntário, tá vendo? Vem aqui e tal, no dia que chegar eu te apresento. Não, você tem que seguir, né, um plano aí, né? Integrar essa pessoa de fato, né? Você tem que ter adaptação e treinamento, né? Tem que dar informação detalhada, dar o treinamento, ver as experiências práticas dele com voluntários antigos. Tem que dar tempo para essa pessoa
absorver a cultura da organização. Então, tá vendo? Não é só colocar ele lá. Então, é isso, eu quero insistir bastante nisso com vocês. Tá? Então, dá trabalho, né? A gente acompanhar isso daí. Tem que fazer isso daí, né? Reconhecimento e avaliação, então, agradecer sempre, reconhecer méritos, colocar prêmios simbólicos, né? Avaliação da confiabilidade, da relação interpessoal e qualidades pessoais, né? Como é essa pessoa se relacionando com a equipe, se relacionando com a equipe dentro do projeto, qualidades eles têm, né? E dizer para ele, ó, melhora nisso, isso não tá bom. Tá vendo? É um voluntário, mas você tem que sentar com ele e falar, ó, eu vou te avaliar por esses critérios, e você tem que, ao longo do trabalho dele, dizer, olha, isso tá bom, isso tá ruim, melhora nisso, tá? Não é porque é voluntário, eu não vou falar nada com ele, né? E estamos chegando aqui ao final, né? São 9h30, já é 9h33. Vamos falar um pouco da atividade aí que vocês vão fazer aí para essa semana, para as assessorias, né? Então, atividade 1. Vamos elaborar a descrição de cargos da sua área. Então, vocês vão pegar da área de vocês, da ONG, pode escolher qualquer área, a área em que vocês estão mesmo, outra área, ou departamento, e comecem a ver, bom, quais são as atividades, quais são os resultados esperados, quais são as competências. Vamos fazer a descrição de cargo, que nem eu mostrei para vocês, aquela descrição do meu cargo, né? E aqueles modelos que eu coloquei. E, muito importante, em cima desse cargo aí que você fez a descrição, vamos elaborar, volta aqui, vamos elaborar os critérios de avaliação dos cargos, tá? Então é isso que eu vou pedir para vocês trabalhar nessa semana, é a descrição dos cargos de sua área e os critérios de avaliação. Porque a partir do momento que vocês tiverem esses dois instrumentos, as pessoas e vocês mesmos vão poder trabalhar melhor, com mais direção, com mais clareza e sabendo como vão ser avaliados ou não, tá? Então era isso aqui que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado, tenham ajudado. E